da minha mãe, e chegando aqui já quase 9h30 da noite, no meio do caminho eu lembrei que eu esqueci o meu computador lá, né? O bom é que quando a gente trabalha com a nuvem, né, o OneDrive, coisas assim, você acessa de um outro computador, né, o que você tem. E aí eu estou me recordando aqui de há uns 5, 6 anos atrás, eu tinha o costume ainda de usar o papel, né, as anotações. E hoje eu vou usar o papel. E eu já estava ali no banco, uau, não dá para ver o que tem depois dessa página, né, porque no computador a gente só corre, né. Aí eu tenho que passar aqui, aí eu me recordei que a primeira linha da próxima página eu escrevia a caneta aqui, para saber a sequência, dobrava aqui para facilitar na hora de pegar, né? E hoje eu vou ter o desafio de estar com papel novamente, né? Mas irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para Tessalonicenses. Estamos estudando algumas oportunidades, essa carta que Paulo escreve para a igreja em Tessalônica, e nós estamos vendo o que o Evangelho causa na vida daquele que ouve, recebe, crê, confia. E é exatamente isso que acontece quando Paulo passa pregando o Evangelho da esperança, a mensagem de salvação naquela igreja. Pessoas, através da ação do Espírito Santo, são levadas a convicção de que aquilo que o apóstolo falava juntamente com Timóteo e Silas era verdade, podendo crer e receber com alegria do Espírito aquela palavra. E agora, algum tempo depois, o apóstolo Paulo recebe a notícia de que eles estão crescendo, que eles estão avançando, e de que é visível, é perceptível ver a fé operosa daqueles irmãos. E aí o apóstolo Paulo escreve essa carta. Nós iremos olhar os versículos de 9 a 10 hoje, mas eu farei a leitura de todos na sequência novamente. Nos diz o seguinte, versículo 1 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses: Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes dê graça e paz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês bem sabem como nos comportamos entre vocês em seu meio e em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir.
Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos, agradecidos nós estamos porque mais uma oportunidade em que a tua palavra é aberta, é lida, e estamos com os nossos ouvidos atentos para a compreensão, pela explicação dela. Me abençoe como instrumento do Senhor, que o teu Espírito Santo venha não apenas usar-me, mas abrir o nosso entendimento, tornando clara a tua palavra, nos ajudando a aplicá-la em nossas vidas, sendo por ela transformados. Abençoe as crianças ali que estão também ouvindo esta mesma mensagem, que o Senhor possa trazer entendimento, compreensão e fé ao coração delas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vou precisar da minha aguinha, Roberto. O copo está aqui nesse primeiro banco. Irmãos, nós temos estudado, como dito, essa pequena carta, e como é bom olharmos para assuntos tão importantes e poder ter a palavra do Senhor para nos esclarecer, para nos dizer o que é, o que não é, para fazer apontamentos. E sobre o assunto salvação, ser um salvo, não ser um salvo, a palavra do Senhor também é muito clara, é muito objetiva, e resumidamente, não apenas recapitulando as mensagens anteriores, mas o que tem ensinado aqui, ao longo desses anos, pela palavra do Senhor, salvação é sinônimo de vida em transformação, em vida de santidade, em crescimento, pelo conhecimento da palavra do Senhor. Alguém que diz ser salvo, mas não está trilhando um caminho de compromisso com Deus, de santificação, de abandono de pecado, de conhecimento, e não é à toa que Deus deixou para nós um livro e não um filme, um DVD, um vídeo de TikTok. É um livro, precisa ser lido. Precisamos ouvir a palavra do Senhor, precisamos compreender, e o que está sendo realizado nessa oportunidade com o nosso culto é leitura, é explicação do texto. Então precisamos estar aqui, mas precisamos diariamente, semanalmente nas nossas vidas estar em contato com essa palavra, porque nascidos novamente, nós batemos agora, o coração bate na frequência do céu, é pensar, é buscar as coisas do alto. E fica evidente quando nós lemos já esse texto por algumas vezes, e hoje mais uma vez, que a salvação, ela vai nos colocar em alguns caminhos inevitáveis. A verdadeira salvação nos coloca num caminho de vivenciarmos uma fé real, viva, operosa. Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. É isso que Paulo está falando, irmãos. Louvamos a Deus, reconhecemos a salvação de vocês, porque tem sido ouvido por toda parte que vocês são irmãos cuja realidade de vida demonstra pelo que faz. Versículo 9 diz para nós que essa fé operosa, essa obra operosa de amor, envolveu o quê? O abandono dos ídolos, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Versículo 3, Paulo destaca como uma evidência de salvação na vida daqueles irmãos, a realidade de viverem uma esperança vibrante, uma expectativa pulsante pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é incoerente alguém que foi alcançado por Jesus, foi salvo por Jesus, mas não deseja Jesus, não pensa em Jesus, não espera Jesus, não anseia pelo encontro com Jesus. É incoerente. Não estou dizendo, e sempre tenho cuidado de fazer isso, que a vida de um crente é sempre correr e nadar de braçada na direção dos céus, vida de obediência, prazer em fazer as coisas do Senhor sempre. Irmãos, a vida, a caminhada cristã, é uma luta constante contra o pecado, contra a nossa natureza, mas no final das contas vai ficar evidenciado o quê? A paixão pelo Senhor. Como desejar e dizer que caminho para morar no céu, se o Deus do céu que me salvou não alegra o meu coração hoje? Como? E hoje nós vamos dar uma olhada, que o apóstolo Paulo fala sobre
a esperança daqueles irmãos. Já disse em outras ocasiões que esperança para a nossa cultura, para a nossa sociedade, é simplesmente o ato de esperar. Né? Lá na roça a gente fala fazer figas com os dedos, né? Cruzar assim e torcer para que dê certo, sabendo que poderia dar errado. Eu tenho esperança que vai dar certo. É isso que nós entendemos. A Bíblia não trabalha dessa forma. A Bíblia fala de esperança como a expectativa, o ato de esperar, de aguardar a certeza, a concretização das coisas. E isso a Bíblia se refere ao quê? Às promessas da palavra de Deus. Então esses irmãos, eles têm certeza, eles têm expectativa, eles têm esperança na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, no retorno de Jesus. E recentemente eu trouxe uma mensagem, um pensamento, que essa verdade da volta de Jesus nós não perdemos. Isso está inabalável no nosso coração. Mas eu sinto que nós perdemos a iminência da volta de Cristo. Esses irmãos viviam como se Jesus fosse voltar na geração deles. Tinham certeza que Jesus voltaria e acreditavam que seria naquela geração. Nós temos certeza que Jesus vai voltar, mas não sei se na nossa. A gente tem vivido um estilo de vida que a volta de Jesus parece não ser uma expectativa diária para nós. Sabemos que Ele vai voltar, sabemos que somos dele, nada e ninguém pode mudar isso, estarei para sempre com o Senhor no céu, mas eu vou conquistar aqui minha vida, vou vencer, vou estabelecer os meus sonhos, os meus projetos, e Jesus pode voltar a qualquer momento. Esses irmãos viviam diferente. A esperança desses irmãos, a expectativa afetava a fé que eles tinham. A esperança desses irmãos tornava uma fé ativa, real, vibrante, pulsante. Olha, isso aqui é um exemplo disso. Por exemplo, se você tem de forma muito pulsante, real, vibrante, a esperança, a expectativa de que Jesus vai voltar e de fato Ele vai, um texto como esse faz todo sentido para nós. Olha só, Júlia. 2 Coríntios 4, 17 e 18, vai ser projetado aí na tela, fique à vontade, pode folhear a sua Bíblia, tá? Com a tela, não estou querendo que você não faça isso, não é essa a intenção, mas quando está projetado também, facilita bastante, né? A gente consegue caminhar em harmonia aqui. Olha só, quando Jesus e a volta de Jesus é uma esperança real para você, os sofrimentos dessa terra ganham uma outra conotação. Olha só, pois estas aflições, o apóstolo Paulo escreve, pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos, logo passarão. Mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Por que que as nossas lutas, tribulações, dificuldades e problemas podem ser leves e momentâneas? Porque quando nós olharmos para o que nos aguarda na glória. Então tudo que podemos passar aqui, sequer pode ser comparado com o futuro glorioso que nos aguarda. Então nós passaremos as tribulações com paciência, com perseverança, com a expectativa de que Jesus pode voltar. Percebe como muda a maneira como a gente encara a vida? A gente não vai desejar morrer, por quê? Porque deu errado aquele negócio que eu tanto desejo. Essa unha encravada que nunca melhora, que não... estou desanimado da fé. Por que a gente faz isso? Porque a volta de Jesus não tem sido uma esperança vibrante para nós.
Por que quando as portas se fecham, seja lá do que for, trabalho, a saúde que vai embora, as nossas economias e os planos para economizar, que parece que dá sempre errado, que sempre surge imprevisto, por que nos desesperamos diante de situações assim? Porque o nosso coração está aqui. Se o nosso coração estiver no reino dos céus, buscaremos em primeiro lugar as coisas do reino dos céus. Se o nosso coração estiver pautado naquilo que Jesus diz, somos dele, e ele voltará para nos buscar. Ele diz: não se turbe o vosso coração, não se turbe. E aí por que nós ficamos perturbados? Por que nós ficamos ansiosos? Por que nós ficamos apreensivos? E eu quero dizer, de forma pecaminosa, de forma em excesso, preocupação em excesso. Por que nos preocupamos demais com aquilo que não podemos controlar? Porque queremos estar no centro, porque queremos estar no controle. E os nossos planos, expectativas e desejos precisam ser cumpridos. Irmãos, Paulo está falando a esses irmãos aqui, desses irmãos, dizendo: irmãos, a esperança que vocês têm em Jesus tem sido conhecida em toda a Macedônia, em toda a Ásia, em todo lugar estão falando como que a vida de vocês está pautada nessa realidade. Irmão, sabe qual que é a verdade? Nós podemos viver essa mesma esperança, porque nós estamos falando do mesmo Cristo e da mesma promessa. E aí o que nós poderemos observar nesses versículos é exatamente o seguinte: Paulo vai falar de Jesus como sendo a fonte da nossa esperança. E ele vai destacar para nós aqui 4 verdades sobre Jesus. Em primeiro lugar, ele vai dizer, olha só, o versículo de número 10. Vamos ler comigo aí novamente, pelo menos de forma fracionada. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus. Sabe qual que é a verdade sobre Jesus, a fonte da nossa esperança aqui? Paulo diz que é Jesus essa fonte. Esse nome Jesus, quando aparece na Bíblia, está querendo enfatizar o lado humano de Jesus. Essa é a verdade. Tá? Está sendo destacado, está sendo apresentado para nós a humanidade. Nós estamos falando do filho de José, que recebe o nome de Jesus, que nasceu em Belém de Judá. E a Bíblia vai contar, nós estamos caminhando aí, para a data do Natal. Cadê Giovana, Roberto? Já vamos começar a selecionar hinos natalinos. E quando olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos a forma humilde como Jesus chega ao mundo, em uma manjedoura, sem a pompa que às vezes... Mulheres, irmãs, nós nos desesperamos quando a gravidez chega, e aí que não temos isso, aí o plano, isso e aquilo, não é verdade? Vivemos essa apreensão. Jesus não tinha plano nenhum de saúde. Maria não tinha nenhum lugar para se hospedar. E Jesus se faz carne, entra na nossa história de uma forma tão simples e humilde. Deus está no controle. O que Gálatas 4:4 diz para nós? Que exatamente na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Jesus, homem, é aquele que Paulo está destacando. Ele é a fonte da nossa esperança. Olha só, Mateus 4,16, falando sobre essa verdade, nos diz o seguinte: o povo que vivia na escuridão. Jesus está falando aqui, usando e citando uma profecia de Isaías. Ele diz, nos lugares onde ele iniciou o seu ministério, quando ele começa a pregar, ele destaca a profecia de Isaías, porque ela está se cumprindo agora ali. Ele diz, o povo daqui, o povo que vivia na escuridão, viu uma grande luz,
e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. Sabe por quê? Porque entra em cena, entra na nossa história, entra no curso dos nossos dias, um homem chamado Jesus. Então Paulo destaca para nós aqui, que Jesus, o homem, é a nossa fonte de esperança. E por que que Jesus, humano, pode ser para mim e é para você a fonte de esperança? Exatamente conforme a leitura lida hoje no início do culto. Jesus é um homem de dores. É um homem que sabe o sofrimento no seu mais profundo grau. Isso traz para mim esperança, irmão. Sabe por quê? Porque conforme Hebreus capítulo 4, versículo 5, vai dizer para nós que o nosso sumo sacerdote, olha só, mas em outra passagem diz, não é esse não, Hebreus 4, 15, eu falei 5, desculpa. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas. Por que entende as nossas fraquezas? Porque sofreu como nós, porque se fez carne. Olha só, entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Sabe por que Jesus, o homem, é fonte segura de esperança para nós, é âncora da nossa esperança? Porque ele sabe exatamente a dor que você passa, a dor que eu estou passando. Jesus sabe as aflições do nosso coração. E muito mais do que qualquer ser humano pode experimentar. Por quê? Porque, vamos tentar dizer assim, na escala da tentação, esse nome é muito pesado, então na escala da provação, é a mesma coisa, tá bom? No grego, na escala do sofrimento, de 1 a 10, com 10 sendo o mais intenso do sofrimento, nenhum ser humano, ninguém de nós conseguiu chegar até lá. Porque em algum momento a gente cai, algum momento a gente escorrega, algum momento Jesus não. A Bíblia diz que Jesus se fez carne, mas Jesus suportou sem pecar as tentações. Então ele sabe o que é sofrer, muito mais do que nós. Nós temos aquele sentimento de inferioridade, sentimento de vitimismo, Não, que o que eu estou passando é maior do que o que todo mundo está passando. Que o meu problema é mais problemoso, o fardo é mais pesado do que os outros. Para com isso, não é verdade? Paulo vai dizer que em outros lugares, outros irmãos estão sofrendo as mesmas tentações que nós. Mas daí ele tira o assunto de nós e volta para Deus e diz, mas Deus é fiel e não vos deixará ser tentados além do que possais suportar. Mas quando olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós podemos encontrar esperança e conforto, porque Jesus sabe o que é sofrer. O apóstolo Paulo continua no versículo 10 e diz para nós assim, ele fala, também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus. Aí ele destaca agora a divindade de Jesus. Ele diz, o Filho de Deus. Jesus é fonte segura da esperança desses irmãos em Tessalônica, porque Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia tem muito a falar sobre Jesus, o Cristo. Jesus, o Filho de Deus. E é isso que traz aqui o apóstolo Paulo como reconhecimento de Jesus sendo Deus. Olha só o que João capítulo 1 vai dizer para nós sobre Jesus. Ele diz assim, no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aqui a gente não tem toda a clareza do que eu quero. Vamos continuar lendo. Vamos falar sobre essa palavra que já existia, essa palavra que é eterna e essa palavra que era divina, era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Paulo vai dando destaque,
João vai dando destaque e clareza sobre a palavra eterna, o Logos eterno. Ele diz: existia desde a eternidade, estava com Deus e era Deus, e através dele todas as coisas foram criadas. Versículo 3, versículo 14 agora, vamos falar dessa palavra eterna. Olha só: assim, dessa forma, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho unigênito do Pai. Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. E é isso que Paulo está destacando. Irmãos, todos estão comentando, todos estão falando. Chegou a nós, chegou na Macedônia, a esperança que vocês têm em Jesus, o Filho de Deus. Jesus é fonte de esperança, não porque apenas se fez carne, mas porque Ele é Deus. E como Deus, né, a divindade de Jesus, ela nos é uma fonte de esperança, porque nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele é sábio, porque Ele é criador, porque Ele é o sustentador da criação. Olha só Hebreus capítulo 1, vamos dar uma olhadinha nesse texto. Nos diz o seguinte: por meio dos tempos, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. Versículo 3, o Filho irradia a glória de Deus. O Filho expressa de forma exata o que Deus é. Sabe por quê? Já vou continuar lendo. Porque o Filho é Deus. Sabe por quê? Porque, conforme ele diz para Filipe: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Porque eu e o Pai, nós somos um. Olha só, com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu. A fonte da nossa esperança é o Criador do universo, é aquele que entronizado governa esse mundo. Deus está no controle. Deus não brinca de estar no controle, irmãos. Deus está no controle. No controle do macro e no controle do micro. A Bíblia diz: nenhum pardal cai do céu. Todos os fios de cabelo da sua cabeça, todos estão contados. Os dias da sua vida, você pensa que vai esticar, que pode, não dará a você esticamento de um côvado, de 45 centímetros. Deus está no controle. Essa verdade era para os irmãos de Tessalônica e pode ser para nós como fonte de esperança. Quando os nossos olhos não vê saída, Deus já sabe. Deus tem a saída, mas não vemos. Quando os nossos olhos não conseguem sequer imaginar como, onde, quando, Deus está no controle e já sabe. Então aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esses irmãos tinham esperança vibrante no Jesus encarnado, mas nesse Jesus que é o Filho de Deus. A Bíblia vai apresentá-lo como o eterno Deus homem. E no céu, irmãos, veremos, né, a pessoa de Deus em Jesus Cristo. Isso é esperançoso para nós. Isso faz o fardo ficar mais leve.
Somente Deus pode perdoar pecados e Jesus perdoa pecados. Somente Deus pode dizer o que foi dito em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É uma promessa. Vinde a mim e eu te darei alívio, descanso. Ele fala, se atrele, ande comigo, tome o meu jugo e aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Ele diz, o seu fardo pode ser pesado, mas o meu fardo, Jesus diz, é leve. Somente Deus pode prometer e cumprir essas verdades, e é esse Deus que é a fonte da esperança desses irmãos em Tessalônica, é esse Deus que pode e é a fonte de esperança de cada um de nós. O apóstolo Paulo continua, irmãos, e ele vai falar de Jesus como a fonte de esperança, descrevendo mais um aspecto de Jesus, e diz o seguinte, a quem ele, falando de Deus, ressuscitou dos mortos. Jesus Cristo é a fonte da nossa esperança, porque Jesus Cristo não está no sepulcro. Jesus Cristo, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Isso é a fonte de esperança para cada um de nós. Uma diferença bem destacada entre o cristianismo e as demais religiões está na seguinte situação. Todos os, vamos dizer assim, os fundadores, até mesmo aqueles que não queriam estar fundando algo, mas acabou sendo atrelado a essa pessoa, alguma religião, filosofia, alguma coisa, todos, inclusive Jesus, para o cristianismo, morreram, todos. Por exemplo, Siddhartha Gautama, fundador do budismo, morreu, e ele foi cremado. Aí as suas cinzas foram repartidas entre os governantes. Mas ele nunca ressurgiu dos mortos. Nunca tornou das cinzas. E o budismo segue. O budismo segue com seus milhões de adeptos. Mas não tem a esperança da ressurreição a partir da ressurreição do seu fundador. Mohammed, ou Maomé, mais conhecido para nós, fundador do islamismo, morreu, e o seu túmulo está lá em Meca. Aqui jaz Mohammed e o nome longo que ele tinha. O islamismo está aí, densamente populoso, mas Mohammed não ressuscitou. Quando nós olhamos para tantos outros, Allan Kardec, fundador do Espiritismo, morreu de um aneurisma e está sepultado em Paris. Era um francês, não ressuscitou. Quando nós olhamos para tantos outros, Confúcio, por exemplo, um filósofo do passado, através dos seus pensamentos e ensinos, estabeleceu aí uma filosofia, uma religião, o confucionismo. Morreu onde atualmente é uma província chinesa, mas não ressuscitou. Jesus Cristo, Jesus homem, Jesus o Filho de Deus, se fez carne, habitou entre nós. João vai escrever e dizer assim, as nossas mãos apalparam esse verbo eterno. E a Bíblia diz que Jesus foi sepultado após 6 horas de crucificação, mas ao terceiro dia, Maria Madalena se dirige ao sepulcro, e escuta do anjo que estava ali, ele não está aqui, porque ressuscitou como havia dito, Jesus vive. Essa é a fonte da esperança dos Tessalonicenses, esse Jesus que vive vai voltar, esse Jesus que vive prometeu resgatar-nos para si. Irmãos, qual a luta que pode abalar um crente nesse caminho com a esperança vibrante dessa? Qual a dificuldade, qual o carro quebrado, qual o ônibus lotado, qual o trem, qual o apagão, qual enchente, o que pode dar errado na vida de alguém que tem Jesus, que vive, que vai voltar para te buscar? O que pode dar errado? Nós servimos um Cristo vivo, não é um Cristo morto.
E olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, Júlio, a partir do versículo 12. Olha esse texto incrível sobre a ressurreição de Jesus e as implicações. Nos diz o seguinte, deixa eu abrir na minha Bíblia para não ficar virando aqui, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 12, vai nos dizer assim: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais indignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Eu não sei você, mas ai, a morte, ai, a ameaça, ai, aqui vem, por favor, aqui, ó. Tem medo de morrer, não. Não sou inconsequente. Não tentarás o seu... então pega um carro e sai 200... Não, isso é pecado. Pula de um prédio, isso é loucura. Mas medo de partir e estar com Cristo? Medo de morrer, tem gente, né? Às vezes, medo disso, medo daquilo, medo de morrer disso, medo... Irmãos, a garantia da nossa ressurreição é a ressurreição de Jesus. Se isso não for verdade, tudo está errado, Paulo disse. A gente está enganado sobre tudo, estamos mentindo sobre tudo. Se Jesus não ressuscitou, você não ressuscita. E ponto final. Agora, sabe por que nós pregamos que existe a ressurreição dos mortos? Porque Jesus foi o primeiro. Ele é o primeiro fruto dessa obra que Deus tem operado. E esses irmãos em Tessalônica, irmãos, captaram isso e eles vivem de forma pulsante, vibrante, operando essa fé que os trouxeram a Cristo, demonstrando através da obra de amor, essa esperança de ser e pertencer a Cristo. Será que nós temos vivido isso, irmãos? Às vezes a gente se desanima, preste atenção, o quão longe nós podemos chegar. Às vezes a gente se desanima até de vir para o culto. Como isso? Como que isso é possível? Espera aí, irmãos, não deveria. Eu pertenço ao Senhor e nada pode apagar e mudar isso. As angústias que passo, Deus está no controle, eu posso ter nele a segurança e esperança. Quando a luta, quando o problema e a consequência da morte me fizeram o meu corpo tombar nessa terra, eu não ficarei eternamente aqui, mas ressuscitarei quando Jesus voltar. Como que eu posso chegar ao ponto de me desanimar de caminhar com esse Jesus? Como? Não poderia acontecer, mas acontece. Por que acontece? Porque o nosso caminhar vai sendo ao longo dos tempos desviado
da presença de Jesus. Ninguém se desvia, ninguém cai de um momento para o outro. Nós vamos, ao longo dos dias, nos distanciando desta palavra. Ao longo dos dias, nos distanciando do corpo de Cristo. E de repente a gente está tão longe, tão distante, e tão envolvido no emaranhado do pecado, que a gente já não consegue nem ter mais desejo de caminhar com o povo de Deus. Mas não deveria acontecer. Porque as promessas da palavra do Senhor envolvem a esperança de ressurgirmos com e para Cristo. O apóstolo Paulo, certa ocasião, fez a seguinte pregação em Atos capítulo 17, versículo 30. Segura um pouquinho, Fernando, esse versículo, eu pulei aqui, não é agora, daqui a pouco, tá bom? Falando de Jesus, a fonte de esperança, o último destaque que o apóstolo Paulo dá aqui em 1 Tessalonicenses 1:10 é o seguinte, vamos recordar os 3 primeiros aqui. Jesus é a fonte da esperança, por quê? Ele diz, porque eles aguardavam, esperavam a vinda de Jesus. Jesus é homem, se compadece de nós, sabe o que passamos. Ele diz que Jesus é o Filho de Deus, é o Deus encarnado que se fez homem, que foi morto e ressuscitou. Jesus é fonte de esperança, porque se identifica conosco, é fonte de esperança porque é Deus, e é fonte de esperança porque ressuscitou, sendo a base e a promessa para a nossa ressurreição. E Jesus era para aqueles irmãos a fonte de esperança, e pode ser para nós, porque existe um futuro terrível. Mas para aquele que está em Jesus, ele diz o seguinte: ele nos livrará da ira que está por vir. Um dia Deus acertará as contas com o pecado e os pecadores. Um dia o céu será terrível diante da cabeça de pecadores. Um dia Deus irá derramar um julgamento sobre este mundo, como consequência do pecado. É a santa ira de Deus vindo na direção do pecado e tratando cada pecador. Mas não para aqueles que estão em Jesus. Aqueles que estão em Jesus, Paulo diz, serão livres da ira futura. Na verdade, já estão livres da ira futura. Isso é fonte de esperança. Isso é fonte de esperança. Irmãos, às vezes nós falamos da ira de Deus, de um Deus que vai destruir, de um Deus que vai lançar no inferno a morte e cada pecador, e nós, tem gente que quer, não, Deus não lança ninguém no inferno, não. Ora, como não? Como não? Quem fez o inferno? Quem vai lançar no abismo, no fogo, no lago de fogo, a morte e o inferno? Quem? Apocalipse diz. Mas os pecadores não, né? Não é ele que vai. Ora, pois, claro que Deus lançará no inferno todo pecador endurecido, impenitente, que não se arrepende, que não crê, que debocha, que não olha, que tem Jesus como inimigo. É consequência do pecado e é a santa e justa ira de Deus sendo derramada. Mas hoje essa mensagem ela não é bem-vinda, ela não é aceita. O julgamento de Deus, a assustadora ira de Deus. Se você não entende a santa ira de Deus contra o pecado, jamais entenderá a grandeza da salvação. Não adianta falar de livramento sem falar sobre aquilo do que estamos sendo livres. Salvação é livramento da ira de Deus. É o presente que Deus concede por meio da fé, pelo Evangelho, quando cremos, quando ouvimos,
Mas salvos do quê? Da condenação da morte. Salvos da ira de Deus. Aí queremos falar de um Deus que é amor, amor, amor. E é verdade, Deus é amor. Mas quando falamos de um Deus que é justo, santo, e que irá derramar a sua ira sobre este mundo, nós temos dificuldade, resistência. Salvação significa que podemos ser reconciliados com Deus. Salvação significa sair da posição de inimigos de Deus para filhos amados. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. De experimentar paz com Deus, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A salvação significa que a ira de Deus caiu sobre o próprio Filho, para que você pudesse ser livre dessa ira. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Rei Jesus. Jesus é fonte de esperança, porque nós somos livres dessa ira que está por vir. Agora sim, certa ocasião, o apóstolo Paulo pregando, ele disse o seguinte: no passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou, Jesus. E mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Quando nós falamos da ira de Deus, muitos se zombam, não aceitam. Paulo diz: Deus já estabeleceu um dia, e Ele vai tratar com justiça. Ninguém vai zombar naquele dia do juiz entronizado, acertando as contas. Ninguém irá zombar. Mas sabe de uma coisa, irmãos? A Bíblia diz que nós estaremos juntos com Cristo. Nós não seremos julgados. Nós não passaremos, nenhum salvo passará 1/1000 de segundo no inferno, porque Jesus comprou a nossa liberdade. Porque o sangue de Jesus nos garante livramento da ira futura. Jesus é a esperança dos irmãos em Tessalônica. Jesus tem sido essa esperança vibrante para você. Essa esperança que motiva a viver para agradá-lo, para obedecê-lo. O que tem acontecido contigo se Jesus não é essa fonte de esperança? Onde está o seu coração? Por que chegaste de repente ao ponto de se entristecer e se abater, como se não tivesse esperança? Se temos Jesus, então tenhamos esperança. Faz tempo que não cantamos uma música, Cristo, a esperança na vida e na morte. Veja se tem a projeção dela aí, Fernanda. Tem? Ok, então vamos cantar. Já estamos encerrando nessa oportunidade. Faz tempo mesmo que não cantamos, né? Então, pelo menos eu